Meus amigos e minhas amigas, aqui sou eu, Felipão dos Malucos pro Cinema. E esses dias eu gravei um vídeo falando sobre curiosidades de filmes, de séries, né, de animes. É um vídeo muito bom, inclusive, assista. E nesse vídeo eu falei sobre um crossover, né, de Dragon Ball e de One Piece. Um outro anime lá chamado Toriko. E aí eu falei no vídeo que eu não iria aprofundar muito sobre o assunto, que eu iria gravar um outro vídeo falando mais sobre esse episódio, né? Dando spoiler sobre o episódio. E então, se você quiser assistir primeiro o episódio, eu falo pra você ir lá assistir o episódio, mas você volte, viu? Você volta pra assistir meu vídeo também. Não é só porque você assistiu o episódio agora que você vai ficar. Eu assisti o episódio, não precisa nem mais assistir o vídeo de Felipe. Você tem que assistir, viu? Você tem que assistir, que muitos canais não falam sobre esse crossover aí, não. Então, primeiramente, se você quiser assistir o episódio é o 590 do anime de One Piece, lá no arco de Punk Hazard. Você consegue encontrar lá na Netflix em português, com a dublagem dos três animes, certinha. E esse episódio, ele se passa meio que lá no arco de Punk Hazard. Só que tem uma coisa, a Netflix, né? A Netflix não. Quando for lançar o episódio, eles meio que lançaram que um episódio eles estão lá em Punk Hazard, no outro tá lá o encontro deles, e depois já no outro eles voltam pra Punk Hazard. Ou seja, no episódio 589, eles estão lá em Punk Hazard fugindo do Caesar Claw. Aí no 590 eles estão lá encontrando o Goku, e no outro eles já estão lá fugindo do Caesar Claw de novo. Então eu indico você pegar e assistir o episódio antes de Punk Hazard. Então, sei lá, ó, antes de você assistir o arco de Punk Hazard. Mas por que antes? Porque antes desse já tem um arco filler. Ou seja, arco filler, pra quem não saiba, é uma meio contemporânea, né, que tem nos animes, que ela não tem no mangá. Então, não vai mudar nada na história, você pulando, você assistindo. E, assim, não o arco ruim, né? Mas, então eu indico, ou você quiser assistir antes desse arco filler, ou depois. E se você assistir depois de Punk Hazard, já vai ficar... Já tem outro filler também. Então, se você quiser assistir algum dos dois, mas eu indico mesmo antes, porque mesmo depois de Punk Hazard sendo um arco filler, mas meio que eles já tem conexão lá com eles indo pra Dressrosa, que é a nova temporada, que é a canônica. Mas vamos lá pro episódio. Vamos parar de enrolar aqui, né? E nesse episódio se inicia falando que tinha um torneio, que o prêmio era uma carne. E quem conhece mesmo, o Luffy e o Goku adoram carne. Então eles iriam pra um torneio valendo carne. Se você chegar lá, ó, você prefere comer carne ou eles só escutam você prefere comer carne, eles não estão nem aí se o que vai ser a próxima opção. Então eles foram para esse torneio, todo mundo, o Guerreiro Z, os personagens de Toriko, né, que é esse outro anime, e o Chapéu de Palha. E depois fala que eles meio que empataram, e eles teriam que lutar. Só que esse empate, então aí nós vamos saber finalmente que é mais forte, Goku ou Luffy. O Goku é mais forte, né, mas no episódio não mostrou isso. E no episódio, ele fala que o Mister, né, o personagem de Dragon Ball, que era um dos jurados, né, do torneio, ele chegou lá e falou: eu sou o vencedor, foi uma grande justiça. Todos os personagens dos três animes não gostaram disso, mas o Mister meio que dividiu a carne depois com todo mundo. Então, no episódio, tá lá numa mesa todos os personagens, como os personagens de Toriko, esse outro anime aí que eu não sei nem quais personagens. Tá lá, ó,
Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sandy, Chopper, Frank, Robin, Brook, Jinbe não. Os guerreiros sei como. Majin Buu, a Tite, o Goten, o Trunks, o Goku, a Bulma, Kuririn, Gohan, a Videl e tal. Né? Número 8 tem mais outros personagens aí, né? Porque Dragon Ball é muito personagem. E aí eles oram lá, comer a carne. E aí tem um personagem lá de Toriko, eu acho que é quem fez esse torneio todo. Aí o Piccolo vai lá e pergunta, mas por que você fez esse torneio? Ele fala que ele reuniu os personagens, as pessoas mais poderosas para pegar um peixe lá que ele queria. Porque pelo que eu fui dar uma pesquisada lá, que era histórico, eu vi que tem assim, algumas coisas a ver lá com gastronomia, essas coisas assim. Então eu acho que ele queria fritar esse peixe aí. Só que, isso aí é fácil pegar um peixe. Até meu avô sabe pescar um peixe. Então esses personagens é fraquinho. Só que não era peixe comum, porque esse peixe sai da água. Só que esse peixe sai derrotando todo mundo. Derrota o Gohan, o Kuririn, o Sanji, o Piccolo, os personagens desse histórico aí, desse outro animezinho aí. O Trunks, o Goten, a Bulma e tal. E aí nós vemos algum. E daí tem alguns personagens. Antes deles derrotar, vemos alguns personagens meio que se juntam lá pra derrotar esse peixe. E vamos lá. Além desse personagem lá, editorico que eu não sei nenhum. Tem primeiro o Sanji e o Piccolo. Uma hora vai tentar derrotar eles, o peixe. E aí, então, eles são derrotados. O Sop e o Gohan também são derrotados. E aí depois nós vemos vários personagens sendo derrotados. O Frank, o Gotenks. E depois, quando todos são derrotados, esse peixe, meio que ele era pequenininhozinho, esse peixe cresceu, né? E eles têm que derrotar. Com todos os personagens derrotados, então só ficou 3. O Goku, o Luffy e o outro personagem lá, o Toriko. E aí eles derrotaram. Só que aí com todos derrotados, só os 3 contra um peixe gigante derrotou meio mundo de personagens aí. Personagens fortes. Que polêmica, viu? Mas só os personagens de Dragon Ball. Só um tanto de universo de anime aí, viu? E mais como, né? Roteiro, tudo roteiro pode fazer, né? Mas essa polêmica aí vai ficar só entre a gente, viu? E não me critiquem não, por favor. Critiquem não, viu? Só os fanboys não aceitam isso de Naruto. Isso porque eu sou fã de One Piece. Só que verdade é verdade, né? Mas vamos voltar aqui, né? E o roteiro meio que enfraqueceu um tanto de personagem. E também os personagens de One Piece conseguem, acho que facilmente derrotar um peixe. Né? Mas como tudo é roteiro, com roteiro, no roteiro até uma criança de 12 anos conseguiu derrotar um clone de sei lá quantos personagens poderosaços, né? Que é falam que o Ranger é bom, né? Mas e tal. O roteiro é tão poderoso que fez o Luffy do nada se tornar o perna longa, dar uma surra lá no Kaido. E tal. O roteiro pode fazer tudo, viu? Infelizmente muitos personagens só ganham por causa de roteiro, né? Mas. Então, o roteiro meio que enfraquece os personagens e aumenta a força desse peixe. Então aqui, finalmente nós vemos uma das cenas mais absolutas de cinema de todo o episódio. A cena que muita gente na infância, quando tava assistindo Dragon Ball, já fez isso. E o Goku faz o que você sempre esperou. Ele fez um Genkidama. E além dos personagens de Dragon Ball, todos levantaram sua mão. Isso foi absoluto cinema.
meus amigos, minhas amigas. Isso sim foi cinema. Eu assisti. Isso mesmo foi bom. E aí ele tinha que dar uma de todo tamanho a energia, ele joga lá no peixe. Só que isso derrota não, porque, né? Não tem só o Goku, mas isso já enfraquece muito. E aí depois desse Toriko, esse Luffy, né? Esse tal de Toriko e o Luffy termina, dá um soquinho lá nesse peixe e pum, eles são derrotados, acabou. E aí, meio que alguns personagens, o Zoro e o Vegeta não estavam junto com eles. Eles estavam lá treinando. Isso obviamente é uma coisa que o Vegeta e o Zoro fariam muito. E né, eles fizeram. Mas, e aí? Isso aí é pra provar que uma outra coisa. Que muitos fãs falam, mas o Naruto e o Sasuke conseguem acertar o Goku e o Vegeta. Ah, mas não, o Luffy e o Zoro. Não, irmão. Se você acha que se esses caras se encontrariam, além né, do Luffy e do Goku se encontrarem, diversos personagens aí não sairiam na porrada, como vocês acham. O Goku, o Luffy, o Naruto, você assiste mesmo, você sabe que o Naruto ele não tá nem aí, ó, se você for um vilão tentou me derrotar, não. Isso aí, uma das maiores coisas sobre os animes é o perdão. Então, o Naruto, ele perdoa seus inimigos, o Luffy perdoa seus inimigos, como visto lá em diversos arcos por aí. Nós vimos como o Bellamy, que em Dressrosa, quando ele retornou, o Luffy aceitou o perdão dele. Vilões, Dragon Ball mesmo, se você olhar aqui, ó, os Guerreiros Z, todos, olha, número 18 apareceu como androide que estava tentando matar o Goku, se tornou amiga dele. O Piccolo, né, quando ele apareceu, o filho do Piccolo Daimon tentou destruir o Goku. E antes tentou roubar o Goku. Vegeta foi o vilão do arco dos Saiyajins. O 17 também tentou matar o Goku. Então, é isso. Então, não tem quem é mais forte, quem é mais fraco. O Goku é mais forte, né? Mas aqui eu não quero discussão com ninguém. Então é isso. E esse não é o único encontro deles. Assim, no anime é o único encontro deles. Mas tem um mangá lá, que é um mangá todo doidão, pelo que eu sei. É um mundo lá que junta Dragon Ball e One Piece. Então, é tipo um universo paralelo. E aí, né, tipo, só dar um exemplo do spoiler que eu vi, o Mestre Kami e o Sanji, se eu não me engano, eles conduzem trem. Então, é um meio com doideira tudo aí. Então, eu vou procurar esse mangá na internet e eu retornarei aqui para falar sobre esse mangá aqui com vocês. Então eu vou falar aqui sobre todo esse mangá. E também tem outra coisa. E também acho que eu vou vir aqui falar de outra meio que não crossover. Mas tem um personagem, um Pokémon aparece em um capítulo de One Piece. Isso aí eu acho que eu vou gravar mais para um short aqui e para um Reels no Instagram e no TikTok. Porque não sei um vídeo assim que eu vou precisar de muita coisa para falar. Eu só vou mostrar aqui o capítulo e mostrar para vocês o Pokémon que aparece e qual personagem aparece junto com esse Pokémon. Então é isso. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, toque no sininho, compartilhe, indique para seus amigos, para os seus familiares, se você indique para o seu pai, para o seu primo, para o seu avô, para sua avó, para o seu vizinho, para seu professor, para todo mundo, seus colegas, para uma pessoa que você viu lá uma vez
se tornou amiga, nunca mais viu. E aí você também vai lá indicar, né? Vai lá, indica pra todo mundo que você vê na frente aí, ó. Siga o canal de Filipão, dos Malucos pro Cinema aí. Também tem no TikTok e no Instagram. Então, fui!